Bom, bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos os veículos de comunicação nesta coletiva, justamente que nos propicia então a divulgação desse trabalho que já vem ganhando espaço na mídia, mas sempre é importante, através da palavra, da fala daqueles que participaram hoje dessa operação, de poder levar à população do Rio Grande do Sul, em especial a população do município de Canoas, os reflexos, enfim, a atuação nessa investigação. Então, obrigado pela presença aqui e a oportunidade de falar sobre essa operação do Ministério Público, e começo agradecendo aqui a todos aqueles que participaram dessa operação, todas as instituições que apoiaram, desde o Tribunal de Contas do Estado, que teve uma atuação também conjuntamente hoje na deflagração da operação, nos cumprimentos dos mandados, a nossa briosa, valorosa Brigada Militar, aqui representada pelo Coronel Córdova, comandante do nosso CPC, que também deu o apoio no dia de hoje, assim como a SUSEP, enfim, Polícia Civil, aquelas instituições que de uma ou outra forma apoiaram a operação no dia de hoje. Em especial aos colegas do Ministério Público que comandam essa investigação, ao Dr. João Beltrame, nosso coordenador do GAECO Saúde, GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, nesse braço da saúde, que vem desenvolvendo várias operações aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também aos colegas da Promotoria de Justiça de Canoas, Marcelo Docena e João Paulo Medeiros. Parabéns aqui, em nome da instituição, pelo trabalho todo que realizaram, não só no dia de hoje, mas nesta investigação que dura já 1 ano e meio. Né? É 1 ano e meio de uma investigação muito detalhada, com muita análise, né, de fatos, de prova, e que hoje foi deflagrada então a parte mais ostensiva dessa operação, envolvendo cumprimento de mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em outros estados da federação, como Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, num esquema de uma organização criminosa que desvia recursos da saúde pública tão necessitada da população brasileira, em que muitas vezes se questiona se existe ou não existe recurso disponível para a saúde, mas através dessas investigações, cada vez mais nós estamos percebendo que há recursos disponíveis, mas que há muitas fraudes, muitos desvios, muita corrupção envolvendo a questão da saúde, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Então, operações desse tipo, o Ministério Público vem se dedicando a essa atividade de investigação nessa área, tanto que foi criado no âmbito do GAECO este braço que envolve as questões da saúde, como eu disse antes, com já algumas operações deflagradas nessa área aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos apurando nessa investigação um montante de valores que chega a 1,2 bilhões de reais. Não à toa, o nome da operação aqui internamente foi denominado de Operação Mega Sena, tamanha quantidade de recursos envolvidos. 1,2 bilhões de reais foram os valores somados dos contratos que o município de Canoas celebrou com esta empresa, o Grupo GAMP, e claro, evidentemente que nós temos aí já a apuração dos valores desviados, dos superfaturamentos na compra de medicamento, etc, etc. Mas para esses detalhes, os colegas que aqui atuaram no dia de hoje é que vão poder precisar e com mais profundidade de dados trazer aos senhores. Eu faço essa abertura em nome do Ministério Público, agradecendo mais uma vez a parceria de todas as instituições, e passo a palavra ao colega João Beltrame para ir detalhando essa atividade. Obrigado, colega Vaccaro. Bom dia a todos. Queria fazer também, Vaccaro, uma sequência de agradecimentos, ao passo que, mais uma vez, o Ministério Público atua integrado com outros órgãos e outras instituições do Estado, buscando o combate à corrupção, principalmente nessa área da saúde. Então eu faço um agradecimento todo especial ao Tribunal de Contas do Estado, a equipe de auditoria do Tribunal. Ela trabalhou
ombro a ombro conosco, trabalhamos nisso juntos há mais de um ano, né? A investigação tem 1 ano e meio e eles entraram nela um pouco mais adiante. E foi uma equipe muito boa, uma parceria muito boa, um trabalho que demonstra que quanto mais nós nos integrarmos com outras organizações, outras instituições, o resultado será mais positivo para a sociedade gaúcha. Então faço essa referência ao Tribunal de Contas. Da mesma forma, a nossa Brigada Militar, estava comentando agora com o Coronel, minutos atrás, da qualidade da equipe que nos auxiliou no dia de hoje. É uma equipe muito preparada, muito diligente, os agentes muito concentrados. Isso auxilia muito, né, numa operação desse porte, dessa magnitude. Então, recebo meu agradecimento, Coronel, pela parceria mais uma vez. Também fazemos referências, né, aos meus queridos colegas Marcelo Docena e João Paulo da Fontoura, que foram quem provocaram o GAECO, né? O Dr. Marcelo estava investigando esse caso junto com o Dr. João Paulo e nos trouxeram essa situação para que a gente fizesse uma atuação conjunta e desde então, né, colegas, temos trabalhado arduamente nesse período de 1 ano e meio. O Dr. Marcelo Docena e o Dr. João Paulo têm sido pessoas dedicadas, focadas, imensamente focadas, com toda a dificuldade que a gente tem para operacionalizar uma investigação desse porte. Então, meus colegas e amigos, recebam o meu abraço. Senhores, o que a gente investigou? Provocado pelos colegas, como eu acabei de referir, nós verificamos, os colegas inicialmente verificaram e depois eu passei a integrar esse grupo, a atuação um pouco suspeita do GAMP. Passado esse primeiro momento de suspeitas, começamos a investigar uma série de diligências, uma série de medidas judiciais, uma série de cautelares, e nós concluímos uma primeira fase de investigação, que é essa de hoje, né, baseada em 3 eixos fundamentais, que seriam desvio de valores referente à compra de medicamentos, a contratação de empresas de consultorias de fachada para desviar recursos públicos e também contratação de pessoas em cargos dentro das entidades terceirizadas com o intuito de que elas recebam valores e repassem novamente aos agentes responsáveis pelas fraudes. Esses são os 3 eixos principais dessa primeira fase. E o que a gente tem nessa operação? Como bem mencionou o colega Macaro, os 2 contratos de fomento que foram realizados pelo município de Canoas beiram, se cumpridos integralmente no período de 5 anos, como estava previsto, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Desses valores, 423 milhões já foram pagos pelo município de Canoas ao GAMP. A gente percebe que desses 423 milhões, num dado estimado, numa estimativa que a gente fez aqui no Ministério Público, cerca de 40 milhões de reais foram desviados para o benefício dessas pessoas investigadas, entre os agentes que foram presos e outras pessoas que também permeiam a investigação. A gente hoje fez o quê? Cumprimento de 70 mandados de busca e apreensão em 5 estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e o Pará. Tivemos 15 afastamentos, 15 suspensão de atividade comercial de empresas envolvidas nesse esquema, dentre as quais a GAMP e mais 14. Tivemos o afastamento cautelar da secretária de saúde do município de Guaíba e do subadjunto dela. De Canoas, perdão, que eu também fiz Guaíba esses tempos, estou com um outro nome na cabeça. Também fizemos então esses afastamentos, cumprimos também a determinação judicial no pedido nosso no sentido de bloqueio de bens e valores dos investigados no quadro geral a cerca de 40 milhões de reais. Então houve a determinação judicial para bloqueios desses bens e sequestro inclusive de uma aeronave de um dos investigados. O documento inclusive já foi encaminhado para a ANAC para que haja esse bloqueio dessa aeronave voar novamente. E pessoal, para maior detalhamento da investigação, eu vou passar a palavra aos colegas Marcelo Docena e ao colega João Paulo para que eles esclareçam para vocês os pontos mais nevrálgicos da investigação. Bom, primeiramente, muito bom dia a todos. Inicialmente gostaria também de reiterar as palavras do colega João Beltrame, no sentido de agradecer às instituições todas que colaboraram conosco, especialmente no dia de hoje, no cumprimento desses 70 mandados de busca e apreensão. E para fazer um registro histórico, para contextualizar a investigação, nós iniciamos em Canoas
no ano passado, inicialmente recebendo notícias da falta de medicamentos e outros materiais dentro dos hospitais, o HU e o Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. Essas foram as primeiras notícias que começaram a chegar. Nós instauramos os expedientes próprios para a investigação no âmbito civil. Tá? A partir daí conseguiu-se confirmar que o problema realmente existia, embora houvesse uma espécie de negativa por parte da administradora do GAMP e do próprio município de Canoas, mas nós aprofundamos, conseguimos ver que o problema de fato existia e era constante, não era algo pontual. A partir daí se procurou aprofundar a investigação para conseguir compreender qual era a causa daquele problema. E a partir do momento que começaram a surgir os primeiros indicativos de que estava havendo alguma prática de crime, nós instauramos, em conjunto com o GAECO, nós, Promotoria de Canoas, eu digo, em conjunto com o GAECO, um procedimento investigatório criminal. Isso no meio do ano passado. Por isso nós temos já 1 ano e meio de investigação criminal. No âmbito desse expediente, começaram a surgir vários indicativos e demonstrações de que, de fato, esse grupo se estabeleceu em Canoas, o GAMP, e desde o início passou a desviar verbas públicas. Como o Dr. João Beltrame colocou, o foco nessa primeira fase, digamos assim, da operação foi verificação desses contratos que eles faziam com empresas de consultoria, muitas das quais pertencentes a eles mesmos, aos próprios diretores do GAMP. Além disso, o superfaturamento e sobrepreço em medicamentos. Existem empresas que fornecem medicamentos para o GAMP que pertencem a agentes do GAMP, ou seja, eles compram deles mesmos, tal qual as empresas de consultoria, onde eles contratam a eles mesmos. E um outro foco também nesse primeiro momento foram as questões relacionadas às indicações políticas, pessoas contratadas por indicações de agentes públicos, e também parentes do líder da organização, pessoa que foi identificada como líder da organização, que foi preso hoje, que também eram contratados para trabalhar no GAMP, especialmente aqui em Canoas. Então, no dia de hoje, como o Dr. João colocou, foram cumpridos 70 mandados de busca e apreensão, 15 restrições de atividades de empresas, 3 prisões já efetivadas, né? Uma pendente ainda, me parece. Foram sequestrados inúmeros bens. Nós temos autorização judicial para sequestrar valores até em torno de 40 milhões de reais, porque é o dano estimado. E agora a investigação vai seguir, uma análise agora no primeiro momento do material apreendido. E eu vou passar então a palavra para o Dr. João, que vai colocar para vocês quais são os próximos passos agora que a gente vai adotar na sequência desse trabalho. Bom dia ou boa tarde a todos. Faço meus agradecimentos que já foram feitos pelos colegas em relação não só ao âmbito interno, como também às outras instituições. E aproveito a oportunidade para dizer que essa estimativa de dano causado ao erário no valor de 40 milhões é justamente realmente uma estimativa. Esse contrato ele foi, num primeiro momento, estabelecido como de repasse de 16 milhões mensais ao GAMP. Isso em março de 2018, já houve o acréscimo para 21 milhões mensais ao GAMP. Isso arredondando os valores, claro. Numa estimativa de duração desses 2 termos de fomento que estão sob a responsabilidade, cuja a gestão está sob a responsabilidade do GAMP, gera esse valor de 1 bilhão 208 milhões e alguns outros reais. Com base nisso, e se verificando que há uma tremenda ramificação na organização criminosa, ou seja, não só no que diz respeito à não entrega de medicamentos, como no que diz respeito também à questão do superfaturamento. Em alguns casos chegou a um superfaturamento absurdo de 17.000% em relação ao valor atinente a esse medicamento comprado de outra maneira que não por meio do GAMP. Mas não só por aí. A questão também envolve a contratação de serviços
né? E todos essas contratações de serviços, produtos, insumos, materiais, médicos e todo o restante que é necessário à administração do hospital tem ligação justamente, em vários casos, como se apurou, com empresas que são, como disse o Dr. Docena, de propriedade de titularidade dos investigados, ou de seus parentes, ou de pessoas próximas, porque se verificou também a utilização frequente de alguns testes de ferro. Então, com base nisso tudo, e como já foi mencionado pelo Dr. Beltrame, há necessidade de uma certa divisão em fases dessa investigação. Então, terá uma necessidade, no primeiro momento, de haver uma quebra, né, uma passada de régua, para que a gente possa estabelecer o que no primeiro momento vai ser processado criminalmente. Né? E é isso que vai ser feito agora nos próximos dias, levando em consideração aquilo que temos no primeiro momento já pronto para denúncia. O que não quer dizer que aquilo que não vai ser incluído nessa denúncia inicial, nessas denúncias iniciais, né, não vá ser apurado ou que não esteja sendo apurado já pelo Ministério Público por meio do GAECO, da Promotoria de Canoas e de todos os outros envolvidos. Então, a moral da história toda que fica é que realmente é um procedimento que vai se prolongar no tempo, não vai ser algo que vai ser objeto de uma denúncia e a questão vai encerrar, porque há muitas ramificações que estão sendo descobertas ou que já foram descobertas e transformar em outras ramificações que podem dar aso a um dano erário muito maior do que esse verificado no primeiro momento. Por isso que eu fiz questão de mencionar, e os colegas também, que o valor que vai ser despendido, que seria despendido até o final desses termos de fomento, é de R$1.208 bilhões. Né? A estimativa essa inicial leva em consideração que é o que nesse primeiro momento se verificou, o que não exclui a possibilidade de mais adiante se verificar que o rombo é bem maior. Então, com base nisso é que nós vamos ir cada vez mais aprofundando as investigações, de forma a conseguir restituir o erário da melhor forma possível. Eu gostaria de fazer uma complementação que no âmbito civil nós também propusemos na data de hoje uma ação civil pública visando que imediatamente, ou seja, em caráter liminar de antecipação de tutela, que a direção do GAMP seja afastada da gestão dessas unidades de saúde de Canoas, que haja intervenção do próprio município reassumindo a gestão nesse primeiro momento, tá? E ao final do processo pede a rescisão desses 2 termos de fomento que foram firmados entre o GAMP e o município de Canoas e a própria dissolução compulsória dessa organização, por se tratar de uma organização criminosa. Só mais um esclarecimento. Foi mencionado pelo colega as providências adotadas no âmbito civil e já havia como no primeiro momento, como o colega Docena mencionou, a questão foi encaminhada ao Ministério Público para que nós tratássemos da situação no primeiro momento, levando em consideração a matéria civil. Tanto a da infância e da juventude, que havia problemas na UTI neonatal e em tantas outras áreas ali pediátricas dos hospitais, como no que diz respeito à saúde como um todo. Então foram adotadas providências nesses âmbitos. No primeiro momento, a instauração do inquérito por parte do colega e um ajuizamento de ação civil pública da minha parte, isso lá atrás, para que houvesse então justamente o afastamento do GAMP, ou caso o GAMP tivesse condições de fazê-lo, né, que fossem providenciados por eles os materiais médicos, os insumos, os medicamentos que já à época estavam faltando nos hospitais. Né? Essa ação já estava protocolada há um ano atrás. Sim. Só para aqui à minha direita está fixado o organograma, né, da organização criminosa e de transações, enfim, que foram apuradas da análise feita pelo nosso núcleo de inteligências do Ministério Público, o NIMP, colega Diego Vilas. Também ressaltar que houve um trabalho intenso do GENICOC e GAECO Nacional, na medida em que, assim como nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul o GAECO, né, o Grupo de Atuação Especial em Combate ao Crime Organizado, em outros estados o Ministério Público também tem a mesma estrutura e foram essas estruturas do Ministério Público dos outros estados que cumpriram nesses outros estados, então, os mandados de busca e prisão no dia de hoje. Passo a palavra também à nossa Brigada Militar, o Coronel Córdova, para suas considerações.
Bom, saudando todos os colegas da imprensa, saudando o procurador Bacari, tendo saudação a todos os promotores e os servidores do Ministério Público, aos demais servidores aqui presentes. A Brigada Militar, assim que foi concitada a participar dessa operação, fez algumas reuniões de ajuste com o Ministério Público, no que entendemos a dimensão da operação. Selecionamos 23 equipes que atuaram hoje. Essas 23 equipes são constituídas por 62 policiais. Eram equipes mistas e, dessa forma, nós tínhamos condições de atender a qualquer realidade que nos deparássemos nos locais de atuação. Os servidores, desde as 3 da manhã de hoje, tiveram uma reunião preparatória no Batalhão de Operações Especiais, receberam as instruções complementares do que iriam realizar. Depois tivemos uma reunião aqui com o Ministério Público, onde foi identificado, junto com o promotor Beltrame, os locais e as naturezas da atividade que cada um iria cumprir. Deslocaram e realizaram as ações de proteção e segurança. Enfatizo que a Brigada Militar é sempre parceira do Ministério Público, dos demais órgãos de segurança e da promoção da lei e da ordem, porque esta é a nossa natureza, essa é a nossa essência. Nós somos, copiando o lema do Exército, o braço forte do Estado e a mão amiga da comunidade. Obrigado.